a gente tem aqui as formas de montar os bolos, tá? A gente trabalha com várias alturas de bolo. Aqui a gente não vai trabalhar com tamanho de dimensões de bolos, tá? Eu vou trabalhar só com altura para vocês utilizarem em qualquer tamanho dos bolos que vocês forem montar, tá? Então aqui, ó, a gente trabalhando inicialmente com um bolo de 10 centímetros de altura. Eu tenho a opção de colocar aqui nele 2 recheios, tá? Para isso, eu vou precisar de 2 discos de massa de bolo. Então, aqui eu tenho 2 bolos que vão me render com 2 recheios. Então, para isso aqui, eu vou ter que partir um dos bolos ao meio. Então, eu vou partir tá? O segundo, não se preocupe que ele não vai ficar alto porque é prensado, tá? Então, ele não vai ficar alto, por exemplo, não vai ficar distante uma altura muito do outro que vai ser partido, porque esse bolo vai ser prensado, vocês vão entender quando for partir para a montagem, tá? Então, para utilizar uma montagem do bolo de 10 centímetros, a gente vai usar 2 bolos. A gente está trabalhando aqui com a forma baixa de 5 centímetros de altura, tá? Eu não trabalho com aquelas formas altas de 10 centímetros. Principalmente porque eu gosto que a massa asse mais igualmente. Então, eu não utilizo formas altas, eu só utilizo formas de 5 centímetros de altura. Então, recapitulando, para a gente montar um bolo de 10 centímetros, eu vou precisar de 2 bolos. Vou usar 2 recheios, sendo que eu vou partir um bolo, ok? Pronto, então aqui, ó, pra gente partir para o de 12 centímetros de altura, eu tô colocando todas essas opções, porque no dia a dia da gente encontra essas variações de altura. Então, às vezes, em um bolo só você tem 3 alturas, então você tem que saber como dividir o porcionamento para que ele fique de partes iguais, né? Então, aqui para trabalhar com 12 centímetros de altura, eu vou trabalhar ainda com 2 recheios, tá? E vocês vão entender que o recheio, quando a gente for montar, ele vai ficar gordinho, ele não fica um recheiozinho fino e espesso, tá? Aqui ainda, eu vou utilizar 2 bolos. Aqui eu vou utilizar 2 bolos e meio aqui, tá? Na verdade, para conseguir os 2 recheios, porque deles, eu vou usar só a metade. Eu vou usar só meio, que vão dar 2 recheios, tá? E eu não vou partir nenhum deles, porque eu vou deixar ele reservado. Eu só vou usar a metade do terceiro bolo, certo? Esse aqui eu vou utilizar 2 bolos e meio. Uma parte eu vou reservar para um segundo bolo que eu vou montar, tá? Nesse aqui. Partindo agora para o de 15 centímetros de altura, eu vou utilizar 3 recheios para ele, porque é um bolo mais alto, tá? Eu vou utilizar 3 bolos. E eu vou partir um. Eu vou partir, no caso, o bolo do meio, tá? Porque assim eu vou utilizar 3 recheios nele, certo? E eu posso ainda, nesse mesmo bolo, de 15 centímetros de altura ou 17, vai dar uma diferençazinha aí, eu posso utilizar 5 recheios se eu partir todos os meus 3 bolos. E aí eu vou utilizar 3 bolos também, mas eu vou ter 5 recheios. É bom só frisar que aqui nesses 5 recheios, eu vou ter que fazer ele com recheio mais fino um pouquinho, tá? Porque senão vai dar 20 centímetros de altura aqui. Então, se eu quiser trabalhar com 15 ou 17, eu tenho que manter ele com recheio mais fino. Se eu quiser montar ele no de 20, aí eu já vou partir para uma altura dupla, que eu vou montar ele separadamente, tá?